Amém? Queria convidá-los a abrir comigo aí as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 6. Como Deus é bom. E nós vamos estar aí discorrendo alguns versículos que é do 10 ao 13. Eu vou pedir a Lana para usar a versão ARA, por gentileza, para que todos nós tenhamos uma compreensão igual do mesmo texto, amém? Ou do texto que vamos ler. E o tema desse sermão é treinados para a guerra. Hoje nós estamos aqui no segundo dia da conferência Mães como Débora. E esse ambiente, essa unidade de treinamento não é só para mulheres. É para todo aquele que quer ser um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro. Nós vamos aprender que existe um ambiente onde nós somos habilitados, nós somos capacitados, nós somos treinados, forjados para enfrentarmos as nossas guerras. E esse lugar é a oração, amém? Então essa mensagem vai tratar sobre esse ambiente onde nós somos treinados para a guerra. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, Paulo vai deixar para nós a seguinte declaração: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, diga toda, a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda, diga toda, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto que lemos tem alguns verbos, alguns termos que eu quero destacar para que a gente possa compreender com um pouquinho mais de profundidade o que Paulo está nos orientando. Ele vai começar no verso de número 10, nos orientando a fortalecer-nos. E fortalecer significa se revestir. Significa se revestir de força, receber força, significa crescer em força. Logo depois do verbo fortalecer, Paulo vai dizer: fortalecei-vos, bota verso 10 por gentileza, fortalecei-vos na força. Força significa poder. Mas ele vai dizer também: fortalecei-vos na força, que é poder, e no seu poder. Quando lemos aqui, a gente vai perceber, e poder significa habilidade e força. Há uma repetição de conceitos sinônimos: força, poder, poder e força. Só no verso 10. Paulo passa para o 11 e ele vai dizer para nós sobre a necessidade de nós estarmos revestidos. E revestir, o verbo revestir-se significa pôr uma roupa sobre outra. E ele vai dizer por quê? Porque a gente precisa estar firmes. Firmes é permanecer, é estar pronto, é estar preparado. Firmes contra as ciladas. Ciladas aqui é o mesmo que truques, é o mesmo que artifícios, é o mesmo que sutilezas do inimigo. No verso 12, ele vai dizer que precisamos estar firmes, revestidos contra as ciladas dos principados, potestades, dominadores. Aqui se trata de todo um exército ativo com uma disposição cruel para destruir. E no verso 13 ele vai declarar que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda fala de totalidade, de completude. Não é possível a gente vencer apenas com partes da indumentária. Não dá para a gente vencer uma guerra só com fragmentos da espada. Para essa guerra se é exigido todas as indumentárias e todos os arsenais. Amém? E resistir, do verso, para que nós possamos resistir, significa opor-se. Opor-se está sempre pronto para o dia mau. O dia mau é tempo de perigo.
e assim permanecermos inabaláveis, inabaláveis ou irremovíveis. Essa é a conotação da urgência que Paulo está declarando para nós, a igreja de Cristo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa realidade de que a guerra vai chegar. Você pode declarar comigo? A guerra vai chegar? A guerra vai chegar. E a oração é essa unidade de treinamento para a guerra. A oração é esse ambiente que nos habilita a vencer no campo das guerras sangrentas, no campo das batalhas reídas. A oração, ela é o ambiente onde nós somos forjados, onde nós somos treinados, onde nós somos habilitados para o real combate. Entenda, a oração não é o campo de guerra em si. A oração é uma unidade de treinamento para você ficar preparado para a guerra. Porque a guerra, queridos, no ambiente de guerra, não há espaço para treinamento, não há espaço para erro, não há espaço para verificar manuais. Na guerra você tem que estar pronto. E a gente se forja para a guerra exatamente nesse ambiente, no ambiente da oração. A gente entende, e é uma verdade, que a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, não é? Ela tem algumas vestimentas. O problema da o grande problema da igreja odierna é não entender ou não discernir bem os tempos da igreja. A igreja é noiva e todo mundo sabe disso, amém? Mas existem tempos distintos da igreja. A igreja, ela coexiste em dois tempos paralelos. A igreja, ela é uma igreja triunfante, mas ela também é uma igreja militante. É aí que muitos de nós estamos equivocados e errados. Estamos errando no código de vestimentas, estamos errando no dress code espiritual. Porque o que é a igreja militante? A igreja triunfante, melhor dizendo, são todos aqueles que pela graça de Deus e por terem sido fiéis em suas vidas aqui, já foram recebidos nos céus, após a sua morte. A igreja triunfante, a noiva triunfante, está agora, são todos os crentes que se encontram agora no descanso. Eles vêm de diversas gerações, eles vêm de diversas culturas. E hoje a igreja triunfante, ela se encontra unida na cidade celestial. Então a igreja triunfante, a igreja composta pelos crentes que já militaram, que já venceram, mas que agora estão no descanso. Mas também existe a igreja militante. A igreja militante é esta igreja. Somos nós que conhecemos, que vivemos e tentamos viver vitoriosos nas nossas lutas diárias da vida. A igreja militante é essa igreja que busca viver o evangelho eterno. Ou seja, é uma igreja que está em milícia, é uma igreja que está em combate, é uma igreja que está na guerra. Nós que ainda não partimos com Cristo, somos essa igreja, a igreja militante. E na igreja militante a gente entende que a noiva, ela não usa seda. A noiva usa farda. A noiva usa armaduras. A igreja triunfante é a noiva que não usa sapatos finos, mas usa coturnos. A igreja triunfante é a noiva que ainda não usa grinaldas, mas usa capacete. A igreja triunfante é a noiva que não tem buquês nas mãos, mas tem espada e escudo. Entende? Nós precisamos entender. E essa foi uma revelação que Deus me deu enquanto estávamos em oração. Muitos dos valentes desse tempo estão sendo abatidos nos campos de guerra, porque eles não entenderam que eles ainda não são a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. Estão indo para o campo de batalha como noivas de seda, saltos finos, buquês e grinalda, quando eles deveriam estar vestidos com fardas, coturnos, armas, espadas e escudos nas mãos para vencermos as guerras. E isso é muito sério, irmãos, porque nós temos negligenciado esse ambiente, o ambiente da oração. Sabe, nós temos negligenciado esse código de vestimenta, esse dress code, que nós não estamos aqui ainda como a igreja noiva triunfante, mas como a igreja noiva militante. E isso fará toda a diferença na sua vida,
Por quê? Porque muitos guerreiros estão sendo abatidos por não discernirem os tempos da igreja. E como combatentes, nós precisamos estar prontos para a guerra. A oração é essa unidade de treinamento. E como se dá o treinamento de soldados? Vocês já pesquisaram? Enquanto eu estava orando na nossa jornada, em uma das minhas orações, eu fui realmente sendo levada para esse ambiente. Deus foi me levando. E Deus foi me mostrando que, de fato, essa é uma realidade muito negligenciada. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre como se dá um treinamento militar. E eu pesquisei apenas o treinamento militar brasileiro. Eu ainda quero pesquisar outros treinamentos. Mas eu pude aprender tantas coisas e eu vi que há tanto em comum com as verdades bíblicas. Por quê? Porque no campo de treinamento eu pude destacar alguns pontos que o treinamento de um soldado trabalha. Um treinamento visa trabalhar a resistência, desenvolver habilidades como usar as armas, adquirir velocidade, adquirir gestão emocional, força física para suportar o peso do armamento, das mochilas de suprimento e carregar possíveis feridos na guerra. É no campo de treinamento que se aprende as devidas estratégias militares. E quando olhamos à luz da palavra, percebemos que isso há muito em comum. Porque Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, ele vai dizer a Timóteo, como um fiel soldado sofre, pois, as aflições, o sofrimento de Cristo. Ele vai dizer também, no capítulo 2, no verso 15, ele vai dizer que o verdadeiro obreiro, ou um obreiro autêntico, ele precisa se encontrar aprovado. E ele vai usar algumas linguagens militares, vai dizer apresentar-se aprovado. Manuseando bem, manejando bem a palavra da verdade, são sinônimos de militares. Tanto se apresentar quanto manusear. O manuseio é um movimento feito pela espada. Um soldado utilizando a espada, ele está manuseando, é o que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar prontos. E nas fardas, que me chamou a atenção, que nesse ambiente de treinamento é diferente do quartel. No quartel, os soldados, eles são divididos por categorias. Os soldados que têm patentes mais altas, eles são reconhecidos pela farda, pela divisa. Os que têm uma patente mais baixa também são reconhecidos. Mas no campo de treinamento, o que me chama a atenção é que os soldados, eles não são chamados pelo nome, eles não têm divisas nas suas roupas. E o que me chama a atenção é que quando eles se reúnem, e no treinamento existem soldados de todas as patentes, e que estão lá juntos no mesmo pelotão para serem treinados ou retreinados. E lá eles não têm nome no seu peito. Eles não são chamados pelo nome, eles são conhecidos por números. Cada soldado tem um número no seu chapéu. E o que me chamou a atenção é que quanto mais alta for a patente do soldado, no campo de treinamento, menor é o número do seu chapéu. Gente, quando eu olhei para isso, eu vi uma verdade bíblica aqui. A gente entende aqui que até mesmo os combatentes mais experientes, eles precisam ser treinados. E no campo de treinamento, no lugar de oração, não existe divisa, não existe poder eclesiástico, não existe divisão de autoridade. No campo de treinamento, que é a oração, todos nós somos nivelados. Porque por mais que você seja um homem, uma mulher cheia de Deus, por mais que você pregue a palavra com autoridade, se você não estiver no lugar de treinamento, você vai fracassar, você vai falhar, você vai sucumbir. Então, no lugar de treinamento, todos somos iguais. E o que me chama a atenção? O maior tem o menor número. Sabe o que significa isso? É reconhecer que quanto mais você avança no reino de Deus, menor você é, mais dependente da graça dele você precisa ser. Nós aprendemos também que o ambiente de oração, ele evoca essa ideia de rendição, de entrega, de renúncia. E nesse lugar, nós não somos nada, ele é. Eu não sou uma pastora quando eu oro. Não existe apóstolos, bispos, quando se está de joelho. Todos nós somos soldados rasos nesse lugar. Todos nós precisamos entender que não somos nada, tudo é com Ele. Ele é tudo, amém? Mas nós temos vivido
dias que esse conceito tem sido distorcido. Nós tiramos Deus do seu lugar de preponderância. Nós tiramos Deus do seu lugar de governo, do seu lugar de comando. Nós esquecemos que Deus é o El Sabaote, é o Senhor dos exércitos, é o general de batalhas, é o nosso comandante. E a gente coloca Deus como se fosse um soldado raso, que a gente entende, já aprendemos que o lugar da oração é mais ou menos um pedir e exigir. Peça e exija. Ensinaram pra gente que a oração é pra gente encostar Deus na parede e dizer, ou tu me dá ou tu me dá. Mas a gente esquece que quem somos, ou quem é o soldado raso, somos nós. Quem são os soldados rasos somos nós e não ele. Ele é quem comanda, ele é quem manda, ele é quem governa, amém? E precisamos chegar e saber chegar diante dele. Uma outra impressão que Deus me deu alguns anos atrás, sobre essa realidade militar. Eu digo impressão porque foi algo real que eu vi, mas eu falo impressão. Eu via muitos soldados em um campo perfilados. Todos vestiam fardas iguais. E nenhum deles tinha realmente divisa nos braços. Não havia nomes nos seus peitos. E eu olhei aqueles soldados tudo igualzinho, tudo vestido da mesma cor. Mas quando eu olhei diferentemente ou de outro ângulo, eu percebi que havia alguns soldados que estavam com uma gandola por cima das suas vestes. Gandola é o nome que se dá à parte de cima da vestimenta de um soldado, que veste a parte ou os membros superiores. E eu percebi que alguns soldados estavam com uma gandola jogada por cima dos ombros deles. E quando eu olhava aquela gandola, ela tinha muitas divisas, muitas patentes. E os outros soldados rasos, como aquele soldado, passava perto dele e prestava continência. E aí eu entendi, Deus me falou o seguinte, Elaine: nunca se vanglorie da autoridade que eu vou derramar sobre a sua vida. Nunca se esqueça que você é um soldado raso. Se você algum dia for uma expressão, se você algum dia tiver uma notoriedade, entenda, é a minha gandola que está sobre você, é a minha autoridade que eu coloco sobre você. Você é igual a todo mundo, entende isso? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, precisamos entender que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A autoridade é dele, o poder é dele, e Ele decidiu compartilhar conosco. Então, se você é um líder multiplicador, se você é um pastor eloquente, se você é uma mulher de oração que ora e as coisas acontecem, nunca atribua qualquer poder a você, porque não tem a ver com você. A tua farda é de soldado raso. O que está sobre você é a autoridade que Ele governa e que Ele manda dos altos céus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. O curso de treinamento militar na Amazônia, ele recebe soldados de diversas patentes de muitas localidades do mundo. Porém, no campo de treinamento, todos eles se igualam. No mundo espiritual, não existe exceções para orar. Até mesmo o mais usado por Deus precisa desse lugar. E nesse lugar não existem patentes, porque não há discrepância de posição. Somos todos dependentes da graça. Somos todos dependentes do favor. No lugar de treinamento, pastores e novo crente têm a mesma importância e a mesma responsabilidade. No campo de treinamento, a gente entende que, claro, que quanto maior você receber, quanto maior for a sua capacitação, mais você será habilitado para a guerra. Nós temos a seguinte jargão, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. Se você é um soldado que está muitas vezes no campo de treinamento, você vai ser melhor habilitado do que aquele que não está em tempo nenhum. Isso é fato, não é? A gente precisa avaliar isso. Mas na unidade de treinamento, o cansaço e o estresse são elevados ao limite. Eles, os soldados, sabem que vivem uma exaustão física e psicológica terrível. Eu estava vendo e eu me lembrei de Jesus, quando Jesus estava prestes a morrer.
Ele chama seus amigos, seus 3 mais chegados, e eles falam: vamos ali orar comigo, porque a minha alma está aflita. Eu estou passando por uma grande exaustão psicológica, eu estou debaixo de uma pressão, a minha alma está angustiada. Jesus chegou a transpirar sangue, de tamanha era a pressão psicológica sobre ele. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chama aqueles homens, e dado momento, Jesus ali orando, chorando, buscando de Deus refrigério. Quando ele olha, os amigos dele estavam dormindo. E aí Jesus fala com eles: olha, vigiai e orai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Irmãos, nós precisamos entender que no campo de oração, a fadiga, o estresse, o cansaço vai vir. As guerras da mente, as guerras psicológicas vão vir, porque a nossa carne, ela está mesmo fragilizada. Ela é fragilizada, mas nós precisamos orar sem cessar. Orar e vigiar, vigiar e orar. Não podemos sair desse ambiente. Uma outra verdade: não existem palavras de encorajamentos afáveis no campo de treinamento. Lá em Mateus, ainda no capítulo 26, nessa mesma oração, Jesus chega diante do Pai e clama: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não fez, sabe, um cafuné no seu filho. Ele não deu uma palavra de incentivo para Jesus, não. O céu ficou em silêncio. Sabe, no momento que o céu se silencia, a alma de Jesus entrou em completa agonia. Mas ele disse assim: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe, não a minha. Eu não quero viver debaixo daquilo que eu quero viver a sua. Mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de fadiga, mesmo debaixo de uma crise psicológica, eu prefiro obedecer. E existe uma lógica. Eu gostei muito quando o comandante falou sobre a lógica do treinamento. Vê se não tem a ver com a gente na oração. A lógica do treinamento é repetição, coerção, exaustão para chegar à perfeição. Mais uma vez, qual é a lógica do treinamento? Repetição, coerção, exaustão até chegar à perfeição. Na oração você precisa repetir, repetição, coerção. Nem sempre as coisas vão acontecer do teu jeito, nem as palavrinhas de amor vão chegar. Você vai chegar à exaustão. Qual o objetivo? Chegar à perfeição. O caminho de oração é um caminho de dificuldade. Em João, no capítulo 3, no verso 16, Jesus vai dizer assim: olha, no mundo vocês vão ser pressados, vocês vão ser esmagados, vocês vão viver aflições, mas tende bom ânimo. Então o caminho da oração é esse caminho de esmagamento, é esse caminho, sabe, de prensa. No campo de treinamento, conhecer o arsenal é obrigatório. Na ação não há espaço para erro. Se você não conhece o arsenal enquanto você está no campo de treinamento, quando você chegar na hora da tua batalha, na hora da tua guerra, você vai cometer erros insanos que podem levar você e todos aqueles que estiverem com você à morte. No campo de treinamento, nós vamos entender, assim como em Josué no capítulo 1:8, a importância da gente manter e conhecer o arsenal. Deus vai dizer a Josué: Josué, não se afaste, não deixe de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, e tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Conhecer o arsenal é necessário para termos uma vida de vitória. Amém? Mas além, não basta você conhecer o arsenal. Existe uma inspeção que é feita das armas periodicamente. E na inspeção, quem não estiver com o armamento em dia é desclassificado e dispensado imediatamente. No livro Mulheres com Espada, da Lisa Bevere, ela vai falar sobre a importância de nós estarmos completamente munidos pela palavra de Deus. Ela vai falar do perigo de nós usarmos a espada fragmentada, quebrada, partida. A igreja desse tempo é uma igreja militante com espadas fragmentadas. Isso é muito triste. A espada, ela possui algumas partes que juntas compõem uma espada que vai ter o seu real sentido, a sua real importância, mas separadas, elas não cumprem o propósito.
Hoje, nos púlpitos, os pastores estão usando parte da palavra. Por quê? Você vai para o YouTube e você vai encontrar lá apenas palavras fragmentadas que mexem com o ego, que trazem, conforto para as emoções da alma humana. É só fragmento da palavra, porque o evangelho deve ser pregado na sua totalidade, na sua integralidade. Eu tenho aprendido que é o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. Essa é a realidade do evangelho. Não é só aqueles versículos que se satisfazem. Precisamos usar a Bíblia como um todo. E quem não conhece esse arsenal, e quando for inspecionado, ele vai ser dispensado, ele vai ser desclassificado. Não será um bom combatente, irmãos. Ela vai falar sobre a importância da espada completa. A espada, ela possui punho. Tem muita gente que está lutando só com um punho, mas o punho sem a extensão da lâmina não muda nada, não faz diferença. Outros estão usando a espada sem o punho, só segurando a lâmina. Quem manuseia uma espada segurando a lâmina se fere. E aí, o que é mais fácil? Eu estou me ferindo em falar a palavra, então eu vou largar a palavra. Vou começar a usar palavras coaches. Vou trabalhar Jung, vou trabalhar Freud, vou trabalhar Lacan. É melhor, porque aí vai me dar menos dor de cabeça. Alguns até usam a espada com o punho e com a lâmina, mas não com o guarda-mão. E aí quando ele desfere um golpe, a mão dele escorrega e vai para a lâmina. E ele acaba se ferindo. Ela vai dizer o seguinte: a espada junta em suas partes cumpre o seu propósito, mas isoladas são apenas cortes sem pontas, metais sem poder, lâminas sem ímpeto. Satanás não tem medo de uma igreja que empunha pedaços de fragmentos da poderosa palavra de Deus, mas ele irá tremer de terror da igreja que se levanta com a palavra reforjada e completa. Precisamos manusear bem a palavra. Precisamos estar com os nossos arsenal em dia. Amém? Não apenas aplicar as passagens favoritas, mas ouvir a palavra como um todo e viver a palavra como um todo. Os soldados no campo de treinamento, eles são submetidos às condições adversas. Eles podem ser picados por perigosos insetos que são mais letais do que um tiro de fuzil. Na Amazônia existem insetos peçonhentos. Os soldados são expostos à malária, à dengue, a muitos males. Quando a gente tira para orar, irmãos, nós podemos enfrentar esses dissabores. Essa semana eu e o meu esposo fomos abatidos por um desses insetos peçonhentos. Estávamos numa guerra por uma família, e tanto eu quanto ele fomos picados por insetos, porque no campo de treinamento você não está imune a isso. Você está lutando contra um inimigo invisível, que vai contra-atacar, que vai tentar de todas as formas te paralisar. Quantas pessoas começam a orar, mas começam a sentir as fadigas, começam a perceber, não está dando muito errado. Eu fiquei doente, meus filhos ficaram doentes, eu perdi o emprego. Pois é, queridos, são os insetos que têm poder de paralisar, que têm poder, de tentar nos deter. Mas a ordem é: permaneçam, porque os soldados no campo de treinamento, se eles desistirem, mesmo doente, eles são desclassificados, e nenhum soldado quer sair de lá como perdedor. Eles preferem enfrentar o perigo da morte certa do que desertar. Nós não podemos desertar por causa das lutas, precisamos permanecer. Em Efésios, no capítulo 6, que lemos, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as peçonhas das trevas, é contra os poderes altamente destrutivos, que vão tentar nos roubar desse lugar de treinamento. Os soldados, eles são submetidos a condições climáticas extremas. Às vezes num calor intenso, outros momentos em chuvas intensas, frios. Mas em Romanos 8, no capítulo 18, Paulo vai dizer: eu estou certo que as aflições desse tempo presente não há de ser comparada com a glória que há de me ser revelada. Continue orando, irmãos. Continue mesmo debaixo do sol quente, mesmo debaixo das chuvas torrenciais. Continua, porque tem galardão, tem recompensa para o soldado que não desiste. No treinamento existe um confronto armado. Isso aqui é poderoso, irmãos. Porque no confronto armado, os disparos, o barulho dos disparos é ensurdecedor.
o Caprini estava cobrindo essa reportagem. E ele ficou surdo dos ouvidos. Ou melhor, surdo, né? Porque dos ouvidos tem que ser. Ele ficou surdo por um período de tempo. Porque os barulhos dos disparos, de fato, é ensurdecedor. Na prática da oração, o inimigo ele vai tentar desviar nossa atenção com barulhos ensurdecedores. Sabe, a Bíblia vai dizer que ele é como um leão rugindo, que está à nossa espreita. E aprendendo um pouquinho sobre os leões, a gente entende que o leão, quanto mais jovem, menos barulho ele precisa fazer. O leão jovem, ele sempre vai contar com o fator surpresa. Ele tem essa habilidade, porque ele tem furtilidade. Ele chega com leveza. Além da leveza, o leão novo, ele tem também velocidade, que um leão velho já não possui mais. Então, qual é a estratégia de um leão velho na caça? Se ele não tem mais o elemento surpresa para capturar a presa, se ele não tem mais a velocidade para alcançar a presa, ele vai usar aquilo que ele tem de mais potente, que é o rugido. O leão novo não ruge, o leão velho ruge. Sabe por que ele ruge? Porque quando ele ruge, ele deixa a presa em estado catatônico. A presa perde a direção. Ou ela paralisa pelo medo. E aí ele consegue com facilidade capturá-la. No campo da oração, Satanás é como um leão rugindo. Ele vai gritar nos seus ouvidos para você se paralisar, para você ficar com medo, para você desistir. Lembra, Jairo estava nesse caminho de oração. A oração é um caminho que nos leva a Jesus e faz com que a gente mova Jesus até as nossas necessidades. Jairo estava nesse caminho. Ele chega até Jesus, e agora que Jesus estava respondendo o clamor de Jairo, Jesus está indo para a casa de Jairo, o leão ruge. Os barulhos ensurdecedores da guerra começam a acontecer. Chegam para Jairo e diz para Jairo: olha, não perturba o mestre não, deixa para lá, tua filha já morreu. Quantas vezes a gente está orando por uma restauração de um casamento, e aí chega um filho do diabo com o barulho ensurdecedor da guerra dizendo: desiste, ele já está com outra, desiste, ela não te quer mais. Quantas vezes a gente está orando por um filho, por um ente querido que está preso nas drogas, mas vem alguém com as artilharias pesadas do inferno e diz assim: olha, ninguém consegue sair disso, isso é mentira, não tem libertação nenhuma, não existe libertação. Quantas vezes você está orando por uma doença, mas alguém chega e diz: nunca vi ninguém ser curado dessa doença. Eu quero dizer para você, é a artilharia do inferno, é o rugido do leão velho tentando fazer você desistir da oração. Jericó, ela estava lá, o cego de Jericó, gritando por socorro. Mas quando as pessoas começaram a gritar, dizendo: para de gritar, Jesus não vai te ouvir, ele não vai te entender. A Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto. No campo do nosso treinamento, a gente precisa abafar o grito do leão. A gente precisa abafar a artilharia pesada do inferno e continuar clamando. Aleluia! É preciso aprender. Agora é preciso também, o que a gente aprende é que é preciso aprender a liderar sob pressão. No campo de treinamento, os soldados precisam aprender a liderar sob pressão. E aí vai uma orientação para os pastores, para os líderes, para o chefe de família, para uma mãe do lar. Precisamos aprender a liderar sob pressão. Quando tudo está caótico ao seu entorno, quando as orações que você faz parecem não ser respondidas, quando a guerra começa a se levantar ainda mais forte, você precisa aprender a liderar. Você precisa aprender a conduzir o seu pelotão para a vitória. Mesmo que você não esteja vendo situações favoráveis. No treinamento que a gente aprende, que no treinamento, enquanto a primeira parte do pelotão, hoje eu falei sobre isso, enfrenta o inimigo, a segunda parte recua para dar cobertura. O mesmo pelotão se divide em dois. Aqui a gente vê o poder da intercessão. Quando alguém estiver à frente do comando, à frente da guerra, ele não vai vencer se ele estiver sozinho, ele vai precisar de cobertura. Hoje nós falamos aqui da importância de orarmos pelos líderes, de orarmos pelos pastores, das mulheres orar pelos seus maridos, ser a intercessora dos seus maridos, dos maridos ser os intercessores das suas esposas.
dos filhos serem os intercessores dos pais serem os intercessores dos filhos. Porque, queridos, quando a gente olha aqui, a gente entende que quando você ora para que alguém ganhe a guerra, e se você é do mesmo pelotão, a guerra não é ganha só pelos que estão na infantaria, a vitória é também de quem está na vanguarda. Todo pelotão vence. Quando um pai intercede por um filho, não é só o filho que é abençoado, ele também o é. Quando uma mulher ora pelo esposo, não é só o esposo que é abençoado, ela também o é. Quando alguém ora por um pastor, não é só o pastor, você também vai ser vitorioso. Todos ganhamos, queridos. Sabe, e o grande problema é que às vezes a gente faz como Davi fez com Urias. Urias era um bom combatente. Ele era um dos valentes de Davi. Era um soldado de primeira linha. Mas ele não tinha habilidades para estar no fronte da batalha. Urias sempre foi um da vanguarda. Mas como Davi queria prejudicar Urias, o que ele faz? Ele diz para Joabe: Joabe, coloca Urias na frente. Mas esse não foi o pior problema. Porque talvez se ele tivesse colocado Urias na frente, todo o exército tivesse lutado junto com Urias, Urias tinha vencido. Mas a ordem de Davi foi: coloque Urias na frente e recuem. Isso é muito triste, irmãos. A igreja desse tempo tem colocado os pastores e os líderes à frente e recuado, vivendo as suas próprias vontades e desejos. O texto vai dizer que Urias foi abatido naquela guerra. Não que ele não tivesse condições de vencer, mas porque o exército desertou e deixou esse valente sozinho. Mulher, não deixe o seu marido sozinho na guerra. Não deixe, ele vai ser abatido. Acorde mais vezes, interceda mais vezes. Homem, não deixe sua esposa sozinha na guerra. Ela não vai aguentar, ela vai sucumbir. Precisamos nos colocar no lugar de cobertura, no lugar onde a gente possa interceder, amém? E quando surgem ameaças noturnas, eu estou correndo por causa da hora, porque existem ameaças noturnas. E quando surgem ameaças noturnas, a Bíblia vai dizer que existem setas que voam de dia, e existem terrores da noite. No campo da oração, queridos, vai acontecer momentos de trevas. Você vai estar orando e você vai perceber a densidade das trevas ao seu entorno. E o que a gente precisa quando a noite chega e o combate é travado na escuridão? Precisamos de óculos de visão noturnas e de balas traçantes, munição traçantes, porque a gente não pode enxergar as possibilidades. Sabe, a palavra de Deus, no Salmo 119, verso 105, vai mostrar para a gente qual é o nosso óculos de visão noturna. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você estiver cego, não enxergando possibilidade nenhuma, use os óculos de visão noturna, que você vai saber o destino que você precisa percorrer. Você vai saber qual é o lugar que Deus quer que você esteja. Ele vai te ensinar e te instruir qual arma você deve usar. Ei, não fique perdido na escuridão. Existe um óculos de visão noturna para você e para mim. Quando um líder, ou quando um pastor, um chefe de família ou mãe deixa de orar, todos os liderados são submetidos à punição. Porque no campo de treinamento, quem é pego dormindo, não somente ele, mas todo o pelotão é punido. Quando a gente deixa de orar, a nossa igreja é prejudicada, nossa família é prejudicada, nosso ambiente de trabalho é prejudicado, a cidade é prejudicada, o bairro é prejudicado. Se a igreja para de orar, todos à nossa volta vão ser punidos conosco. Não podemos parar de orar. Os soldados, eles são obrigados a atravessar rios caudalosos com cargas, fardos pesados e armas. E a farda com a blindagem molhada, ela se torna excessivamente pesada. Há momentos no lugar da oração que nós vamos nos sentir fadigados, cansados, exauridos e sem vigor. Mas lembre-se da lógica: repetição, coerção, até a exaustão para chegar à perfeição. Não desista. Não desista. Continue avançando. Continue orando. Os soldados, eles são submetidos às marchas longas, a marchar longas distâncias, onde os pés ficam esfolados.
alto nível de desidratação. Mas quem desiste é desclassificado. Nós temos aqui a jornada de oração. E aí você se enquadra onde se achar melhor. Você foi um daqueles que continuou na jornada com os pés esfolados? Ou você foi um daqueles que desistiu? Ou você foi um daqueles que foi desclassificado? A jornada acabou. E aí você parou? Você desistiu do ambiente de treinamento? Precisa o pastor e a pastora sempre convocar vocês para esse ambiente? Ou vocês não entendem que isso aqui é uma necessidade, é algo vital para a sua permanência espiritual? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, Paulo diz: ninguém que milita deve se embaraçar com as coisas dessa vida, porque quem não milita legitimamente não será coroado. Não adianta só estar no exército, não adianta só estar no quartel, até porque soldado no quartel precisa estar de serviço. Nós precisamos estar lutando legitimamente a nossa guerra. No campo de treinamento existe privação de sono. Irmãos, e o sono aqui é muito vasto. Tem muita gente dormindo, mas não dormindo apenas fisicamente, biologicamente falando, mas distraído nas redes sociais, distraído na frente de uma tela de computador, jogando até altas horas da noite, distraídos com a fofoca, com disse-me-disse, com o que o pastor X está falando, com o que o Y está dizendo, sabe, tentando fuxicar a vida alheia, estão dormindo. Soldados que estão na guerra precisam estar atento. Não pode dormir, é privação de sono, é estar atento o tempo todo, é orando o tempo todo. A Bíblia vai dizer que a gente precisa orar sem cessar. Sem cessar significa persistentemente, mas significa também ininterruptamente. É todo o tempo, não podemos dormir, precisamos estar acordados. E aí a gente entende aqui que na oração, treinar a resistência é necessário. Eu vi os soldados fazendo flexão com punhos cerrados no concreto. Eles fazendo flexão, né, que se fala. E eu me lembrei de John Wesley. A história vai narrar, e alguns comentaristas vão dizer, alguns livros vão falar, que do lado da cama de John Wesley, que pode ser visitada até hoje, existem 2 buracos onde John Wesley fazia suas flexões. Só que ele não fazia flexão com os punhos cerrados, ele fazia com o joelho. Crente, quando está com o joelho no chão, ele está se reabilitando fisicamente, ele está fazendo a sua flexão de braço, ele está se habilitando fisicamente para vencer as guerras. E a prova de permanência que um soldado precisa praticar, eles têm que ficar boiando horas a fios nos rios gelados da Amazonas durante a noite. A hipotermia, o cansaço, as águas vivas são os resultados da prova de permanência. Mas sabe o que eu vi que eles fazem para aguentar? Eles ficam tremendo por causa da hipotermia, tentando segurar as armas para as armas não molharem. Mas eles têm uma técnica para vencer aquela noite fria. Eles começam a cantar. Eles começam, todas as músicas que eles lembram, eles começam a cantar. O grupo todo, quanto mais alto puder cantar é melhor. E aí eu me lembrei de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam nesse lugar de treinamento, nesse lugar onde eles precisavam permanecer na prova de permanência. Eles estavam cansados, esfolados, hipotermicamente, a alma deles estava hipotérmica, estava abatida. Eles estavam ali talvez questionando tudo aquilo, mas a Bíblia diz que para eles permanecerem firmes naquele cenário, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar ao Senhor. Irmãos, na prova de permanência, comece a cantar louvores ao Senhor, que você vai vencer. Aleluia! E uma técnica que a gente vê eles aprendendo, para a gente finalizar, é os exercícios de guerra. Eles precisam fazer rapel. E todas essas pesquisas que eu fiz, eu fui trazendo à luz da Bíblia, eu fui enxergando pela ótica de Deus. Rapel é uma subida na vertical com cordas. E a gente entende que a oração é bem esse lugar. A oração nos leva para o lugar de alinhamento. E alinhamento, segundo a descrição da palavra, é um lugar de conexão reta do mundo de Deus com o mundo dos homens.
Quando você dobra os seus joelhos em oração, você começa a escalar essa corda que vai te levar até o mundo de Deus e vai fazer o mundo de Deus descer até o nosso mundo. Os soldados, eles precisam desembarcar de helicópteros e de lanchas sem que esses parem. A oração nos habilita a estarmos atentos, sabe, e sempre prontos à guerra. Eles têm 45 segundos para arrumar a marmita e 10 minutos para fazer uma refeição. É só um campo de treinamento, não é a guerra em si. E muitos soldados que já enfrentaram guerras de verdade estão lá sendo retreinados. Irmãos, não importa quanto tempo você está lutando e vencendo, você precisa sempre voltar no lugar de treinamento. Porque se você parar de voltar nesse lugar, você vai sucumbir na próxima guerra, porque as estratégias mudam. O ambiente é outro. As armas que o inimigo vai usar é outra. Você precisa voltar sempre. Você pode ser um soldado condecorado com muitas guerras vencidas, mas você precisa voltar a esse lugar. E nesse lugar, eles aprendem a como encontrar água na selva. E pensando em água, quem que a gente lembra? A gente lembra de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, no último dia da festa, ele se coloca no meio e ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele vai encontrar com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e ele disse para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água que faria dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, quando nós estamos em oração, a gente aprende a encontrar água no meio do deserto, a gente aprende a encontrar água no meio da floresta, a gente aprende a encontrar arma nos lugares mais difíceis, mais inacessíveis, mais inóspitos das nossas guerras. E também eles aprendem como obter fogo. Quem continua no ambiente de treinamento, que é a oração, aprende a adquirir os meios para se obter o fogo da presença do Espírito Santo. Precisamos aprender como encontrar esse fogo. E é só no campo de treinamento que você entrega, que você encontra. Não adianta você ir para o campo de batalha sem essas devidas qualificações. Percebe? Porque muito crente está sendo abatido. Percebe? Porque muito soldado está morrendo e levando um exército inteiro à morte. A gente acha bonitinho no YouTube quando um soldado, ele vai desarmar uma granada e ao invés dele jogar a granada, ele segura a granada e joga o pino. Só que no campo de guerra, se isso acontece, não só o soldado, mas todos que estão na trincheira com ele irão morrer. Se você não é bem habilitado na oração, na hora da guerra você vai levar a tua família à morte. Na hora da guerra você vai levar o teu casamento à destruição. Na hora da guerra você vai levar um ministério à ruína. Ei, querido, você precisa estar nesse lugar de oração. Você precisa ser devidamente equipado. Você precisa saber qual é a distância certa para se jogar uma granada. Porque se ela ricochetear, você mata todo mundo que está contigo. Lembra, no campo de batalha não dá para errar. Mas por que a gente erra? Porque a gente não treina. Tem gente que vai para o campo de batalha com a cara e com a coragem, sem nunca ter orado, sem nunca ter treinado e nunca ter buscado do Senhor as ferramentas. Vai morrer, querido, vai morrer. Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui porque Ele quer nos dar capacidade de orientação. Ele quer que a gente seja guiado pela palavra. Na guerra, o soldado nem sempre vai ter bússola nas mãos. Ele precisa encontrar meios para se orientar. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, que Deus é o nosso norte. A palavra é a nossa bússola. Ela tem a agulha magnética que aponta para Deus. Quem mergulha na palavra não fica perdido. Quem mergulha na palavra não fica desorientado. Pode não ter sol, pode não ter estrela para te guiar, mas você tem a maior de todas as bússolas. Aleluia! No campo de treinamento é preciso fôlego, prudência e coragem. Essas são as falas do comandante. E Jesus vai dizer para nós, Deus vai declarar para nós em Josué 1:9, que os soldados dele precisam de fôlego, prudência e coragem. Ele vai dizer para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Eu quero concluir. Citei aqui alguns níveis de dificuldade que até mesmo os soldados mais experientes precisam enfrentar nesse lugar de treinamento. E como nós temos negligenciado esse lugar. Vivemos como se estivéssemos em jardins perfumados e nos esquecemos que estamos num campo de guerras sangrentas. Pensamos estar em praias paradisíacas,
mas estamos vivendo nas tormentas das águas da morte. Entenda uma coisa, o perdido que está nas águas da morte está perdido e perdido, perdido. E sabe o que ele precisa para sobreviver das águas da morte? Ele precisa de soldados bem treinados, bem dispostos a irem em missão de resgate e libertá-los do domínio do inimigo. A gente só consegue resgatar os feridos da guerra, os que estão perdidos nas águas da morte, se tivermos devidamente equipados na oração. E isso, queridos, esse equipamento, essa capacitação se dá por meio da oração. Soldados mal preparados se utilizam das armas neciamente, mas soldados preparados e devidamente equipados definem guerras e conquistam vitórias para o exército dos céus. Você pode aplaudir a Jesus. Quero convidar aqui o ministério de louvor. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção, depois eu quero orar por você. Você que chegou aqui com alguma avaria na sua armadura, você que chegou aqui sangrando, eu quero dar uma palavra de Deus para você. Eu quero dar uma palavra de Deus para você. Esse lugar, esse ambiente, é um lugar onde soldados sangrando encontram bandagens. Na presença do Senhor e no lugar da oração, é um lugar onde armaduras avariadas e sucateadas pelas guerras anteriores são restauradas. O Senhor tem poder hoje de te blindar novamente para que você esteja apto para vencer novas guerras. Só vá para o lugar da oração. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Fique de pé, queridos. Essa canção diz que a gente pode estar abatido, ferido, mas jamais destruído. Porque nós somos a igreja que milita. Nós somos uma igreja que combate. Nós somos uma igreja vitoriosa. Porque as portas do inferno, elas jamais podem prevalecer. O inferno, ele nunca vai desistir, ele nunca vai parar. Ele nunca vai deixar de agir e de criar suas ciladas contra nós. Mas nós vamos precisar, olha lá atrás, estão chamando lá atrás, Deise, vê o que está acontecendo aí. Mas nós precisamos sempre estar prontos para vencê-lo, amém?